Olá pessoal, hoje estamos aqui no novo momento, um novo assunto. Vamos falar sobre os Yanomamis, ouro e a suspensão da presunção da boa-fé pelo Supremo Tribunal Federal. Os índios são velhos conhecidos nossos, né? Estavam aqui no nosso território antes da chegada dos portugueses aqui por volta do século XV. São os habitantes naturais da nossa terra. E há uma grande discussão como eles chegaram aqui até o nosso país. A história conta, os arqueólogos, que cerca de 10 mil anos antes do século atual, eles já estavam aqui. Os primeiros habitantes da Terra vieram até as Américas através do Estreito de Bering, que ligava o Alasca à Rússia, né? Foi a partir de então, através da via terrestre, que eles habitaram, né? Habitaram o nosso país, e notadamente na região da Amazônia, né? Segundo os estudos também. Mais recentemente, um grupo de geólogos começou a difundir a ideia que eles teriam aparecido também muito tempo antes na região do Piauí, mas não está nada certo, ainda está em fase de estudos. Segundo o censo do ano de 2010, nós tínhamos de indígenas cerca de 817 mil, mas numa prévia já desse censo atual do ano de 2023, especificou-se que nós temos aproximadamente 1.650.000 indígenas no nosso país. Então a gente percebe aí uma crescente muito grande desde 2010 a 2023. Mas nesse interstício teve a década de 80, salvo melhor juízo, que houve assim uma mortandade muito grande. Tem uma forma, né, de conceituar os povos indígenas a partir de diversas vertentes. A primeira é a atividade histórica. De fato, né, eles tiveram uma história que remonta a milênios, muito anteriormente ao nosso tempo atual. Então, historicamente, eles são bem conhecidos. E nós temos também a cultura, que é uma cultura diferenciada, através da diferenciação da crença, dos ritos populares, da alimentação. Então essa é uma forma também de identificar a comunidade indígena. E a outra situação é a autoidentificação. O índio tem que conhecer a sua origem, ele tem que saber quem ele é, porque afinal de contas, nessa autoidentificação, ele vai se formar como aquele descendente dos primeiros humanos, aqueles que compareceram aqui no nosso estado brasileiro em primeiro lugar. Uma outra questão também bastante relevante, conjuntamente com essas que falei anteriormente, é a identificação dos índios através da etnia, através da língua. No Brasil nós temos cerca de 300 grupos indígenas com linguagens diferentes, com etnias diferentes. E foi somente a partir da Constituição de 1988 que eles conquistaram, assim, uma gama de direitos, notadamente o direito da demarcação de suas terras. Então, esta demarcação de terra significa e significará para os índios a perpetuação da sua raça, a perpetuação da sua cultura, da sua etnia e da sua linguagem. Por isso é tão importante que eles defendam os seus territórios, porque não se trata apenas do território físico, mas se trata de toda essa conjuntura que eu acabei de falar. Convém ainda dizer que os índios, apesar de todos esses conceitos, essas coisas que eu acabei de falar, ele não é obrigado a viver isolado. Ele pode usar tecnologia, ele pode morar nos grandes centros, nas vilas, nas cidades. Obrigatoriamente ele não está, o Estado não pode impedi-lo a ficar assim com o seu grupo, com o seu povo. Mas, de outro lado, mesmo que ele vivencie a nossa vida, né? A nossa coletividade que vivemos em cidade e tal, não podemos tirar dele o direito de lutar pelo seu povo, de lutar pela sua propriedade, de lutar pela sua cultura. Que infelizmente hoje nós estamos assim percebendo e vendo pelas mídias sociais o ataque a essa cultura indígena que se dá de muitas formas. Os índios também vivem, pessoal, um grande drama, que é o drama do garimpo.
nós temos assistido aí, vimos muitas vezes pela televisão, esse drama que eles vivenciam no dia a dia. Isso tudo muito aconteceu a partir da década de 1980, que foi naquele tempo também que houve um massacre muito grande, morreram muitos índios. O drama é a busca do ouro, a busca do óleo, né, que fez com que milhares e milhares de indígenas fossem dizimados. O Estado é obrigado, por força da Constituição, proteger esse povo que precisa do amparo, que precisa do poder estatal. Mas o pior momento mesmo desse povo foram nos últimos 5 anos. Eles sofreram coisas horrendas, né? De acordo com um documentário que saiu e foi publicado em abril do ano de 2022, os últimos 5 anos foram os piores anos vivenciados pelos Yanomamis. Cerca de 44 mil hectares de suas terras foram invadidas pelos garimpeiros. Cerca de 20 mil garimpeiros assodadamente, inescrupulosamente, adentraram no território indígena, né? E fizeram assim um verdadeiro massacre. Águas contaminadas, plantas quebradas e tudo o que há de pior. Isso gerou assim uma discussão assim muito grande perante a sociedade brasileira. Tudo isso por quê? Por conta do garimpo, por conta da busca do ouro, por conta do poder econômico. Um outro episódio também desse massacre à população indígena foi a partir do artigo 13 da Lei 12.844, que criou a presunção de boa-fé. O que significa isso? A pessoa que vende o ouro declara, emite uma nota fiscal dizendo que comprou legalmente aquele ouro e vai vender nos organismos lá pertinentes, notadamente autorizado pelo Banco Central. Ou seja, bastava ela dizer e declarar que a presunção de boa-fé corria em seu favor. O que seria essa presunção de boa-fé? No Código Civil de 1916, esse princípio da boa-fé vinha inserido como um conceito de boa-fé subjetiva, ou seja, basta a pessoa não ter a intenção de fazer aquilo ou outra coisa. É o que se coaduna com esse caso aqui desses garimpeiros. Eles dissertavam e afirmavam que tinham comprado legalmente, então a presunção corria em seu favor. Agora, já com o Código Civil de 2002, muda esse conceito e a presunção de boa-fé passa a ser de forma objetiva. Então, a partir disso, a partir dessa discussão de toda a sociedade com relação a esse massacre dos povos indígenas, né, dois partidos políticos ajuizaram ações de inconstitucionalidade, objetivando tirar do mundo jurídico esta presunção de boa-fé. Recentemente, o STF, à unanimidade, suspendeu os efeitos, né, deste artigo da citada lei. E ele disse uma coisa assim muito interessante, que foi o ministro Gilmar Mendes. Ele disse assim, no voto dele, trazer legalidade para o ouro adquirido com boa-fé sabota a efetividade do controle de uma atividade inerentemente poluidora e incentiva a comercialização do ouro originário de garimpo ilegal. Então, na verdade, meus amigos e minhas amigas, né, essa legislação serviu para isso, serviu para dar legalidade a um assunto manifestamente ilegal, a um assunto assim que teve muito sangue dos índios Yanomamis naquela região lá do nosso país. É realmente lamentável, mas felizmente o STF, né, julgou a unanimidade e suspendeu os efeitos desse dispositivo legal. E ainda também determinou ao governo federal que editasse legislação com vistas assim à proteção desse povo indígena e também assim mecanismos de fiscalização para que isso não mais aconteça. A medida provisória editada pelo governo federal traz regras para esse comércio de ouro, né? De fato, ela regula a compra, a venda e o transporte do material precioso.
Então esse assunto foi muito debatido e muito questionado nos nossos jornais cotidianos, né? E é um tema assim muito interessante e a gente tem assim uma expectativa muito grande com essa medida provisória, porque ela vem regular essa situação e quebrar com essa cadeia de ilegalidade que há muito tempo assola o Estado brasileiro e extermina também a população indígena no nosso país.